Seca histórica no Amazonas. O nível da água de rios importantíssimos como o Rio Negro e os Solimões baixa num ritmo assustador. Isso afeta muito a vida de milhares de moradores da região que, em grande parte, vivem da pesca. Foi declarado estado de emergência. Um cenário impressionante. Paisagens transformadas radicalmente. Pelo menos 130 mil famílias atingidas. Dezenas de cidades que sofrem as consequências de uma seca fora do comum que podem durar semanas. Algumas regiões do estado do Amazonas foram atingidas nos últimos meses por uma estiagem severa. Sem chuvas e com temperaturas altas, o volume de água em rios importantes da região diminuiu muito. O Amazonas é o maior estado brasileiro. São 62 municípios espalhados por uma área que corresponde a 2 vezes o tamanho da Ucrânia e da Alemanha juntos. E para chegar à maioria das cidades só através do rio. Mas sem água, cenas como essa são cada vez mais comuns. Barcos encalhados por todas as partes. Sendo tão difícil, né, para a gente tirar o sustento, que a gente vive de pesca e agora nesse período já estamos sem ter como sobreviver, né? Sem ter, tirar nossa renda. O nível mais baixo dos rios e as altas temperaturas reduzem a quantidade de oxigênio na água. E nessas condições, muitos peixes não conseguem resistir. Ano passado não teve essa quantidade de peixe morto, mas esse ano sim. Quem perde é a população, né? Devido à mortandade de peixe, né? A gente não consegue fazer o aproveitamento desse pescado. Além dos peixes, outros animais também estão sofrendo com as condições atuais na região. Mais de 110 botos cor-de-rosa e tucuxis, outra espécie de golfinho de água doce, foram encontrados mortos no Lago Tefé. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, a temperatura da água local chegou a 40 graus. Esse aqui é o Porto de Manaus, o maior e mais movimentado do estado. Com esse tempo seco, os barcos estão parando cada vez mais longe. Para você ter uma ideia, a cota do Rio Negro, nesse mesmo período, no ano passado, estava na casa dos 21 metros. Hoje, na casa dos 15, muito próximo da seca histórica de 2010, quando a cota do Rio Negro registrou 13 metros e 63 centímetros. Com a situação se agravando, o governo do Amazonas decretou estado de emergência em 55 cidades do estado. A seca afeta importantes afluentes que formam a bacia do Rio Amazonas, como os rios Negro, Solimões, Xingu, Juruá, Madeira e Purus. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais indicam que a seca na Amazônia pode se estender até janeiro. A preocupação climática, de alguma forma, é para a parte norte da bacia, pela previsão, vai demorar um pouco mais para acontecer. Fica difícil imaginar que essa aqui é uma das principais marinas de Manaus. Daqui saem embarcações para vários destinos. E a água que antes ocupava todo esse espaço, hoje se resume àquilo ali, ó. Praticamente um pequeno córrego. A baixa dos rios altera a vida de todos. Pescadores, moradores que enfrentam dificuldades para acesso à água. E também os comerciantes. Essa seca ainda deve durar por mais um tempo. Qual que é o sentimento? Dá medo? Dá medo porque você sabe, principalmente, nós consumimos água aqui da colônia Antônio Aleixo, me refiro aqui, água de poço. E os poços aqui já estão sentindo as consequências, secando, por causa da água do Lago do Aleixo. E como é que esse povo vai passar aqui?